Aleluia. Gente, pode glorificar o nome do Senhor. Ele é digno de todo louvor. Glória a Deus. Eita, glória. Não é pecado glorificar, não. A gente está aqui é para isso, é para glorificar mesmo. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós estamos aí em mais um elo da campanha, da série, perdão. Se creres, verás a glória de Deus. Glória a Deus. Se você está aqui nessa noite, eu creio que a sua intenção é ver a glória de Deus se manifestar sobre a sua vida. Amém? Mas para isso você precisa crer. A evangelista Bruna e a irmã Juliana, eu sei que querem. O resto eu fiquei meio na dúvida, mas glória a Deus. Deus, Ele é tremendo. Nós precisamos crer naquilo que os nossos olhos não veem. Nós precisamos trazer à existência aquilo que nós não vemos. Porque assim é o nosso Senhor. Assim é a fé. Nós não podemos ver, mas nós sentimos a presença soberana do Senhor que está neste lugar. Desde ali do início do louvor, desde a abertura deste culto. Esse dia já estava separado pelo Senhor. Esse dia foi o dia que o Senhor escolheu para se revelar para você. Esse dia o Senhor guardou para você. Se você está aqui presente, você não conseguiu entender, mas há muito tempo Deus já havia separado este momento. É um momento entre você e Deus. Eu não sei o que aconteceu hoje durante o dia na sua vida, mas uma coisa eu tenho certeza: o cuidado e o amor de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que Ele já usou a serva dele aqui hoje para ministrar o amor dele sobre a sua vida. E eu pude sentir, quem tem um pouco de sensibilidade também sentiu o renovo que já foi derramado aqui, a unção de avivamento, porque eu via mulheres aqui que entraram tristes, mas através da ministração do amor de Deus sobre a sua vida, eu creio que você já está renovada e já vai sair daqui diferente, amém? Então, sem demoras, vamos para a palavra do Senhor, lá em 2 Crônicas, nós vamos ler 2 Crônicas 5, 13 e 14. Logo depois nós vamos ler 2 Crônicas 7, 1 a 2. Aleluia. 5, 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor. E quando em unissono, há um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos, músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Agora vamos pular lá para o 7 rapidamente. No 7 nós vamos ler os versículos 1 e 2. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Esse versículo, se você pegar lá esses versículos lidos aqui, se você pegar a história lá em 2 Crônicas, você vai entender que essa história aqui, ela está falando da construção do templo. Salomão, ele construiu um templo.
esse templo era um templo para prestar sacrifícios ao Senhor, para adorar ao Senhor, mas ele foi feito com um intuito. O intuito do templo era ali guardar a arca que representava a presença de Deus. O povo ali de Israel, eles andavam ali, eles oravam, eles prestavam culto. E havia ali a arca que naquela época guardava alguns acessórios. Nessa época em que o templo foi construído, ela guardava ali as 2 pedras escritas por Moisés, que são os mandamentos do Senhor. Então, aquilo representava para aquele povo a presença do Deus vivo. E ali, quando Salomão acaba a construção do templo, Deus, ele se agrada daquilo. E a glória de Deus, representada por uma nuvem, nós vamos falar um pouco mais disso, encheu aquele lugar. E quem estava de fora podia contemplar a presença do Senhor. E a casa ficou cheia daquela nuvem que nem os sacerdotes conseguiam ficar ali de pé. Porque a glória de Deus, ela é algo soberano. A presença do Senhor é algo inusitado e de grande peso em nossas vidas. Nós que com o tempo, nós perdemos às vezes o senso de valor, do que realmente tem valor. E a glória de Deus é algo muito precioso. Não existe ouro, não existe prata que possa comprar um minuto na presença do Senhor. Um minuto de adoração a Deus. Não existe dinheiro nesse mundo que pague. Nós corremos atrás de tantas coisas vãs. Nós vivemos aí, Salomão dizia, o grande sábio, que nós corremos atrás do vento. Que tudo isso, essa correria maluca que nós vivemos, não quer dizer nada. Que nós não vamos alcançar coisa alguma se nós não tivermos aquilo que é mais importante. É a presença do Deus vivo. Nós precisamos voltar a colocar Deus no lugar que Ele merece. Porque com o tempo nós tiramos Deus do lugar que Ele merece, do lugar que é de direito dEle, e nós colocamos muitas outras coisas neste lugar. E aí nós não conseguimos entender muitas vezes por que nós não vemos manifestações, milagres e maravilhas como víamos antigamente. Como o povo ali assistiu, como temos aqui tudo revelado na Bíblia. Quando, por exemplo, Pedro passava e a sombra dele curava. Quando, por exemplo, o lenço de Paulo trazia cura. Quando, por exemplo, era ministrado ali por Jesus e um morto voltava à vida após 4 dias dentro do sepulcro. E nós não conseguimos entender por que essas coisas não acontecem. Por que isso parou de acontecer? Por que nós não vivemos mais outros dias de Pentecoste, que línguas de fogo foram vistas caindo do céu? Por que nós não vemos mais a presença do Senhor como uma nuvem representativa, onde aqueles que estão lá fora possam ver? Por que nós não andamos mais por aí, colocamos a mão num enfermo, num paralítico e ele volta a andar? Por que nós não conseguimos mais falar com o mudo fale e ele volte a falar? Por que você não consegue ministrar sobre o ouvido do surdo e ele possa conseguir voltar a ouvir novamente? Porque nós estamos tirando o lugar que é de Deus e colocando outras coisas. E com isso nós estamos andando com a fé abalada. Porque o que faz a gente ver a glória de Deus é aquilo que nós cremos. É necessário crer que existe um Deus vivo, provedor de maravilhas e milagres, para que essa glória se manifeste através da minha e da sua vida. Por que nós não vimos mais hoje como víamos antigamente? Há um tempo atrás, os crentes, os cristãos... Ô, gente, o povo tem mania de falar, eu não sou crente, não, eu sou cristão. Eu sou crente e cristã. Porque para mim ser cristão tem que crer em alguma coisa, gente. Então eu sou crente e cristã. Quando eu falo crente, não menospreze, porque você crê em algo.
A diferença aí é porque a gente fala muito, crente até o diabo é, porque ele também crê. A diferença entre eu e você é que nós somos imagem e semelhança de Deus e decidimos seguir Cristo, viver em Cristo. Essa é a nossa diferença. Então nós somos crentes e cristãos. Nós temos que crer em algo. Amém? Glória a Deus. Então por que nós não entramos aí em um hospital onde existem crianças morrendo? Crianças morrendo com uma doença cruel. Vamos colocar hoje o câncer, que é algo que tem devastado aí tantas vidas, tantas crianças, tantas famílias. E nós não colocamos a mão ali e profetizamos a cura, e a cura acontece. Por medo, insegurança e falta de fé. Porque às vezes você entra num lugar desse e Deus fala, põe a mão, ore, profetiza cura. E a gente fala, será que isso é do Senhor mesmo ou é só meu? Imagina lá atrás, Pedro passar e falar assim, será que a minha sombra vai curar mesmo? Ou será que isso é coisa da minha cabeça? Nós precisamos crer para ver e contemplar a glória de Deus se manifestar. É preciso ter fé como a fé de antigamente, porque o nosso Deus não mudou. O poder que ele tinha é o mesmo. Ele não tinha poder, ele é o poder. Nós precisamos trazer isso para a nossa consciência e voltar a Deus ao lugar de destaque que ele merece. Nós não temos nada por mérito. Tudo que nós temos é pela graça. Mas o Senhor precisa ter o mérito devido. Ele é merecedor de toda a glória. Não é sobre aquilo que você pode fazer, é sobre aquilo que ele vai fazer através de você. Como eu disse, esses versículos aqui, esse capítulo conta a história, né? Ali da construção do templo, o final da construção do templo. Quem primeiramente expressou o desejo de construir uma casa, um templo, um lugar para guardar a presença do Senhor, não foi Salomão. Vocês sabiam disso? Esse desejo, ele veio primeiro no coração de Davi. Davi era pai de Salomão. Salomão foi o sucessor do reinado, do reino, do trono de Davi. E Salomão, ele concluiu aquilo que era desejo do pai dele. Mas por que Davi não pôde concluir? Por que Davi sentiu o desejo e não construiu? Lá em 1 Crônicas, 22, 6 a 10, nós vamos entender. Gente, eu vou ler rapidinho porque o tempo corre. Glória a Deus. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse casa ao Senhor, Deus de Israel. Disse Davi a Salomão, filho meu, tive a intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, tu derramaste sangue em abundância e fizestes grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará a casa ao meu nome. Ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Amém? Glória a Deus. Então, Davi teve o desejo de construir um local, um templo, uma casa, para guardar ali, assim, a arca que representava a presença do Senhor. Porém, um dia Deus chama Davi, fala com ele, você não vai edificar o templo. Não vai ser feito pelas suas mãos.
pois pelas suas mãos escorreu muito sangue. E não será você quem vai construir. E aí Deus dá uma direção para Davi. Ele fala, ó, quem vai construir vai ser um filho, que será seu filho, nascerá através de você. Esse vai chamar Salomão. E é esse quem eu escolho para edificar o templo, para levantar a casa em meu nome. E assim Salomão concluiu ali o desejo de Davi. Davi, ele foi obediente ao Senhor e ele não foi egoísta. Ele tinha o desejo, Deus revelou a ele, mas ele entendeu, soube esperar, ordenou o filho, criou o filho, deu direção a muitas coisas para o filho construir o templo. Se você não conhece a história, leia, que ela é muito linda. Salomão levou alguns artifícios, alguns pertences de Davi para o templo. Então Salomão também honrou ali o pai dele e soube obedecer aquilo que era ordem. Davi, ao invés de ficar ali de birrinha, pirracinha com o Senhor, não construir, também não dou nada. Não construir, também não ajudo. Não posso, então também não quero saber. Não, pelo contrário, ele se uniu ao filho, entendendo aquilo que Deus queria falar diretamente com ele, entendendo que sobre a mão dele não seria edificada aquela casa. E Deus mostrou para ele, justificou para ele, por quê? Apesar que ele lutava muitas guerras ali a favor de Israel, mas ele entendeu que sobre as mãos dele não poderia ser edificado um lugar tão importante como a casa do Senhor através de tanto sangue derramado. Então ali ele ajudou, ele orientou, ele esteve ao lado, ele conseguiu entender e o filho dele ali concluiu a tarefa e o desejo do coração dele. E a Bíblia não conta dessa forma, mas eu creio que Davi muito se alegrou. Porque não é maior alegria para um pai do que ver o filho, além de obedecendo uma ordem dele, obedecendo e seguindo a vontade de Deus. Então eu creio que Davi, ele se alegrou ali. E enfim, esse templo, ele ficou pronto. E como eu já disse aqui, Deus se agradou daquilo. E Davi, ele teve o desejo de construir o templo, porque Davi, ele era rei. Ele morava em um grande palácio. Ele morava no meio de luxo. Ele tinha ali coisas preciosas, caras, ele tinha conforto. E ele começou a incomodar. Ele começou a se incomodar quando ele percebeu que a arca do Senhor estava ali guardada apenas numa tenda. Enquanto ele, como homem, não merecedor de coisa alguma, vivia em um grande palácio porque o Senhor havia dado a ele. Davi conseguiu ter essa consciência. Como assim Deus me dá tudo o que há de melhor nessa terra? E a presença do Senhor é deixada dentro de uma simples tenda, ao relento. Como assim aquele que me deu tudo, eu coloco ele de lado? E como assim aquele que me entrega todas as coisas me dá mais do que aquilo que ele tem e eu mereço mais do que isso? É essa consciência que nós precisamos voltar. Porque a Bíblia diz que na nossa caminhada nós precisamos de vez em quando olhar para trás e perceber o lugar aonde caímos, nos recuar até este lugar e recomeçar a caminhar. Porque hoje nós estamos preocupados com o nosso conforto. Nós queremos a bênção do Senhor para nós, mas nós esquecemos de dar a Ele o devido lugar. Porque sobre tudo aquilo que Ele nos dá, Ele merece muito além de qualquer coisa. Então Davi, ele sonhou com o templo, porque ele sonhou entregar e devolver para Deus aquilo que era de mérito do Senhor. Ele não se conformou em ter um lugar melhor do que o lugar onde a presença de Deus habitava. Mas hoje eu e você queremos a presença de Deus em nós, independente de como está o templo, que sou eu e você. O que importa é que a presença habite nele. Não importa se ele esteja sujo, não importa se ele esteja estragado, não importa se ele esteja quebrado, não importa se ele esteja rachado. O que importa
Deus, é aquilo que eu preciso. E eu preciso da tua presença e isso me basta. Mas nós precisamos entender que para ter a presença é preciso pagar o preço de edificação do templo. Deus não vai habitar em qualquer lugar porque Ele não merece qualquer lugar. Deus não tem qualquer lugar para você, então não queira dar a Ele qualquer espaço dentro da sua pessoa. É muito pouco querer colocar a Deus naquilo que sobra. Eu quero ter a presença de Deus, mas eu não quero abrir mão daquilo que me dói. Eu quero ter a presença de Deus, mas sou eu quem vou comandar esse templo. Eu quero que a glória de Deus se manifeste, mas é no lugar que eu estabeleço para que Ele fique. Naquele tempo, a arca representava a presença do Senhor. Foi construído um templo por mãos humanas. E Deus habitava ali, através da presença da arca. Mas eis que Ele enviou o seu filho, o único filho, que abriu mão do trono, que desceu ao céu, que desceu à terra, se fez homem como eu e você, se transformou em carne. Foi até foi crucificado, foi até aquela cruz, teve a pior morte já dita até hoje, para que o véu se rasgasse e que eu e você tivéssemos livre acesso a Ele. E por isso Ele já não mais habita em coisas feitas em mão de homem, porque Ele decidiu habitar dentro de você. Ele decidiu que hoje o templo sou eu. Ele decidiu que o templo hoje é você e a presença que você carrega. É tão importante quanto aquela nuvem que desceu naquele tempo. E ali, a presença do Senhor em representação de nuvem, ela já vem desde quando Moisés, por orientação do Senhor, tirou o povo dele da escravidão do Egito. Eles andaram ali pelo deserto 40 anos. Nós conhecemos a história, uma caminhada que duraria apenas 3 dias, mas através da dureza do coração do homem, essa caminhada ela durou 40 anos. Mas Deus, Ele nunca abandonou o povo, mesmo o povo murmurando, mesmo o povo reclamando, mesmo o povo desobedecendo. A presença permaneceu. E ali Deus, Ele se manifestava ali no povo durante o dia como uma nuvem. Porque o povo andava no deserto, sol escaldante. E a nuvem, ela trazia uma sombra ali. E à noite, o deserto é muito frio. E aí Deus se representava como uma coluna de fogo, que trazia iluminação e aquecia o povo para que o povo não morresse no deserto. Deus, Ele não se importa como você chegou aqui. Deus, Ele não se importa com aquilo que você tem entregado, com o espaço que você tem dado para Ele até aqui. Porque se Ele não desistiu de você, é porque Ele sabe que ainda há tempo de mudança. Eu acredito que nessa noite, o que interessa para Deus é que você seja tocado ao ponto de voltar a dar a Ele o devido lugar a qual Ele merece, e não aquele que você tem reservado. É tempo de transformação. Edificação do templo. Conscientização de qual é o devido lugar que Deus merece. Davi foi o único homem chamado homem segundo o coração de Deus.
Ainda que Deus tenha falado com ele que ele não poderia construir o templo por causa do sangue, por causa das mortes que vieram através da sua mão. Mas Davi, ele se adiantava em arrepender, e ele arrependia de todo o coração. Então, em primeiro lugar, se você quer ver a glória de Deus, porque eu creio que a glória de Deus vai se manifestar neste lugar como tem se manifestado, é tempo da edificação do templo. Já comece aí a entregar para Deus o lugar que é devido. Já comece aí a reparar as brechas. Reconstrua o altar do Senhor que está dentro de você. Reconstrua o templo do Senhor que é você, que é a sua vida, os seus pensamentos. Eu não posso ler o que você está pensando nesse momento. Eu não tenho consciência nenhuma daquilo que passa na sua cabeça. Mas o grande poderoso, o grande eu sou, que está presente aqui, ele consegue porque ele é onisciente. Ele sabe exatamente o que você está pensando agora. E ele não está preocupado. Da maneira com que você entrou, porque isso já passou. E quando existe arrependimento, a Bíblia me ensina que ele lança no lago do esquecimento todos os meus erros. E o Senhor quer mais uma vez lançar erros, lançar aqui coisas indevidas no lago do esquecimento, para você edificar o templo, para que ele possa estar à vontade, porque a morada é dele. Para ver a glória de Deus, nós temos que ter as mãos limpas e o coração puro. Lá em Salmos 24, 3 e 4 diz assim: quem subirá no monte do Senhor? Quem há de permanecer no santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Glória a Deus. O que Deus quer dizer com isso? Aquele que tem a mão pura, as mãos limpas, perdão. As mãos limpas representam pureza, inocência. A Bíblia diz que para herdar o reino dos céus eu preciso ser como uma criança. Por que Deus faz essa comparação a uma criança? Porque a criança, ela é inocente, ela não tem maldade. A criança, ela não faz nada com o intuito de receber algo em troca. A criança, quando ela te fala que te ama, ela te fala de todo o coração. E a criança, muitas vezes, você acaba de corrigir ela. Você põe de castigo. Às vezes a gente precisa usar a vara. Passa 2 minutos, ela está do seu lado e ela fala com o olhinho mais sincero: mamãe, eu te amo. Agora nós não precisa nem de uma vara de correção. Um olhar que você não desejava já é o suficiente para descer para o seu coração. E você nunca mais querer perdoar quem te ofendeu. Perdoar não é fácil, é necessário. Perdoar não é dar de presente para aquele que te ofendeu algo. É receber o maior presente que você pode. Eu sei que não é fácil perdoar alguém que te ofende toda vez. Que a gente perdoa, às vezes a pessoa vem e te ofende de novo. Você perdoa de novo, a pessoa te ofende de novo. Você perdoa de novo, a pessoa te ofende de novo. E a pessoa não cansa e não para. E a palavra do Senhor, ela corta em mim também. Então Deus está trabalhando algo também dentro de mim. Porque quando Deus revela algo, Ele começa a trabalhar primeiro naquele a qual Ele escolheu para trazer a palavra. Mas o Senhor, Ele é fiel e Ele é poderoso. E se Ele tem perdão para nos oferecer todos os dias, por que não usar da misericórdia dEle para conosco, para com o próximo? Porque todo momento a gente falha em alguma coisa. Em todo tempo existe uma pedra de tropeço. E quantas vezes a gente não tropeça nessa pedra? Mas grande é a misericórdia do Senhor, que está sempre de prontidão para nos perdoar. Ter o coração puro é ser íntegro, ser verdadeiro,
ser fiel, ser leal. É viver de verdade e em verdade. Porque Deus, ele não se agrada da mentira. Deus, ele criou todas as coisas. E como já foi dito nesse altar muitas vezes, até mesmo pelo pastor Vanderlei, pela pastora Valéria, existe uma coisa que o diabo criou. E se chama mentira. Porém, o Senhor Jesus, ele é o caminho e a verdade e a vida. E ninguém verá o Pai se não for através dele. Então nós precisamos enfatizar e colocar dentro do nosso coração a verdade. Porque a mentira, ela tem um destino. As pessoas dizem que a mentira não vai te levar a nada. Mais uma mentira e uma enganação do diabo. Bom seria se a mentira não me levasse a lugar algum. Ou não te levasse a lugar algum. A gente tem mania de enfeitar as coisas. A verdade diz que a mentira te leva diretamente ao caminho do inferno. Se Jesus é o caminho para o céu, a mentira é o caminho para adentrar a porta do inferno. E o poder de escolha está na minha e na sua mão. Nós precisamos ter o coração puro, porque nós precisamos viver em verdade. Conhecer a verdade. Porque conhecendo a verdade, seremos libertos de toda mentira. Porque a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. A verdade é a palavra. A verdade é aquilo que Deus já revelou para mim e para você. As Escrituras, o manual do ser humano. A glória de Deus se manifesta quando há unidade entre os irmãos. Lá em 1 Crônicas, perdão, acho que aqui é 2 Crônicas, tá? 5:13. É isso mesmo, gente. 2 Crônicas 5:13. Enquanto em uníssono, enquanto em um só som, há um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graça. E quanto levantaram a eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos, músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que, a saber, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem. Olha que lindo acontecimento. Ali eles já estavam ali, já tinham finalizado ali, a construção do templo. O templo foi erguido. E ali já chegava ali a presença da arca. E aquele povo fez uma grande festa. E ali eles se ajuntaram e, fazendo uma festa, eles cantavam e eles tocavam. E a palavra do Senhor diz que quando todas as vozes se unificaram, o que quer dizer isso? Um belo coral. Em meio a todas as vozes, era como se houvesse só uma. Era união, era tudo no mais perfeito lugar. E quando todos os instrumentos se unificaram, e ali era como se fosse um só, naquele momento, Deus viu a união entre o povo. E ali, a glória do Senhor encheu a casa. Porque hoje, muitas vezes, nós não vemos a glória do Senhor se manifestar no nosso meio. Falo no nosso meio, no meio cristão. Por que a gente não tem visto? Hoje existe uma grande disputa em cima de muitos altares, aonde as pessoas querem ser uma melhor do que a outra. Aonde muitas vezes tem o levita, tem o louvor, está todo mundo ali cantando, e tem um que está com a questão e ele precisa que a voz dele
seja referência, que a voz dele seja de destaque, aonde muitas vezes estão todos os instrumentos ali, mas um irmão, ao invés de ajudar o outro que está aprendendo, ele não quer que o outro sobressaia, então ele vai tocar melhor, porque ele precisa mostrar aquilo que ele sabe, aonde muitos altares tem retirado Jesus e feito ênfase a homens de carne como eu e você. Aonde já se pouco fala em Jesus e muito se dá ênfase àquilo que o homem tem para mostrar. O que o homem tem que é mais importante do que o Senhor. Deus se agrada com a união, a devida união. Ali eu entendo que todos se igualaram. Existia unção, existia rei, existia sim autoridades, existia sim hierarquia, mas eles entenderam que aquele momento não era momento de se destacar homem nem mulher nenhuma. Era momento de unificar todas as vozes e colocar Deus no lugar dele, porque a honra era dele. Nós precisamos trazer Deus de volta para os altares. Que diminua eu, mas que diminua de verdade. Porque muitas vezes nós cantamos e que diminua eu, mas eu não posso ficar menor do que meu irmão. Porque muitas vezes sobem em altares e louvam, que diminua eu, mas está olhando para o outro para ver se o outro está destacando e está aparecendo mais. Que diminua eu, mas o meu instrumento tem que ser destaque hoje. Que diminua eu, mas que a minha roupa tem que ser aquela que todo mundo vai gostar. O que Deus quer de volta nas igrejas é unidade. Eu não vou fazer aquilo que eu quero, mas eu vou fazer aquilo que Deus me chamou. Porque hoje muito se vê brigas e confusões. Porque alguns estão muito sobre os altares e outros estão limpando a igreja. Por acaso aquele que limpa é menor do que aquele que sobe? É unidade, é saber reconhecer e olhar para o outro com um olhar de misericórdia. É deixar os altares cheios da presença. É deixar o louvor se unificar e tornarmos um lindo coral. Porque lá em cima nós nos tornaremos um só coral com os anjos. O que vale ser grande aqui, não poder cantar com os anjos lá. O que vale ter uma voz poderosa aqui e não está entoando e glorificando do lado dos anjos lá. O que vale ser grande aqui e não ter acesso ao trono para glorificar o Rei dos Reis lá. Que nós hoje venhamos nos unificar. Que nós hoje nos tornamos um. Em Cristo, assim como Cristo em nós é um só. Cristo não disse que a igreja são vários corpos. Deus disse que a igreja representa o corpo. Um corpo. E aonde existe uma cabeça. Porque o lugar de destaque sempre será de Jesus. Para ver a glória de Deus, nós precisamos ter a inocência de uma criança. Precisamos ter integridade. Precisamos reconhecer e colocar novamente Deus no lugar de destaque. Porque existe um lugar de destaque no corpo, é a cabeça. E este lugar deve ser ocupado por Cristo. Precisamos viver em unidade, para que o corpo ande na mais perfeita harmonia. Eu quero agora convidar a Aldenise aqui, eu pedi ela para preparar um hino. Aleluia.
E eu quero convidar todas as irmãs a virem aqui na frente. Já saia do seu lugar, colocando para Deus aquilo que Ele precisa. E eu quero fazer agora, nessa noite, um desafio.